Pindamonhangaba, paralelepípedo, caramelo. Au! Au! E sem mais delongas, eu vou tentar de novo deixar para o final o meu comentário e tentar não ficar pausando, tentar comentar por cima, né? Vamos lá. Esse aqui é uma entrevista no Chico Gospel de uma pastora. E nós vamos assistir. Pastora Fernanda, um prazer. Pastora Fernanda. Eu vim em Camboriú para conversar com a pastora Fernanda para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com a igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Santa Catarina. Pastora, é um prazer falar com a senhora. Conta pra gente, a senhora gravou um vídeo, caiu com uma bomba, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a repercussão desse vídeo, o que motivou isso. Para mim é uma honra, né? O que me motivou foi a indignação de tudo que eu vivi. Sim. Há 16 anos atrás, eu assumi uma igreja que estava fechada. Observa, quando você for escutar o testemunho, testemunho, vai ser um testemunho mesmo. Não é desabafo, é um testemunho dessa pastora. Observe que a igreja, neste contexto, ela está como uma empresa. E uma empresa foi fundada por uma família, por uma pessoa que depois a família treinou os filhos, o genro, as filhas para assumir o lugar. Normalmente focam nos homens ou os sócios e, de qualquer forma, os sócios treinam seus filhos para deixar na família. É com uma tristeza muito grande no meu coração, infelizmente, igrejas protestantes, elas são criadas e essas ramificações são criadas por alguém e o objetivo é manter na família. Possa ser por questão do lucro, possa ser por questão de mas se deixar por outra pessoa, vai destruir o que eu criei. Ora, se Deus chamou, não vai destruir. Pelo contrário, vai crescer. Nem todo mundo tem chamado para ser pastor. Mas, curiosamente, quando alguém A abre uma igreja, curiosamente, o filho desse alguém tem chamado para ser pastor? Faz um curso, faz um preparatório para pastor e tem chamado para ser pastor? Curiosamente, o genro desse pastor A tem chamado para ser pastor? E aí, o filho desse genro, seu neto, tem chamado para ser pastor? Ué, como assim? E aí, nós pensamos, ora, tem igreja que não, dá oportunidade para outras pessoas que não são da família para ser pastor. Filiais. Nunca é da matriz. E quando são as filiais, a pessoa pode ter feito campanha, pode ter colocado dinheiro do seu bolso, pode não ter vindo 1 centavo da matriz. Quando a matriz decidir que aquele pastor, né, tem que sair, vai sair, pronto, acabou. Só que essa pessoa da matriz que está decidindo é quem? É alguém daquela monarquia, daquela família monarquia. Por isso que eu fiz um vídeo falando que o porquê que o brasileiro não sabe votar. Porque nós fomos feita lavagem cerebral para achar normal ficar 200 anos uma família no poder, tanto na igreja protestante quanto lá na política.
Aí dizemos assim: ah, vamos votar porque já estão aí, então vai. Não, gente, não é vamos votar porque já estão aí, não. Mas nós aceitamos isso de boa. E eu estou me incluindo no meio. Um período, infelizmente, eu acabei também votando assim. O marido era governador, depois eu votei na esposa para ser governadora. E se o filho viesse, ia capaz de votar no filho? E isso eu lá dentro da igreja. Porque nós vemos ali e achamos normal. Criamos, tipo, uma família sangue azul, eu não sei nem a palavra para expressar. E dizemos assim: poxa, eu sei que eu tenho um chamado missionário. Eu tenho um chamado missionário. Só que a igreja que for tem que dançar conforme a família que está mandando. É como se fosse uma empresa para crescer ali dentro. No entanto, quando você é da família, você pode ser o que for. Você pode errar o que for. Sempre tem uma vaga, ou na tesouraria, ou na administração, no púlpito. Muito fácil para você. Aí diz assim: ah, não, é porque a família está lá, né? A família unida, adorando ao Senhor. E aí, um no circo de oração, um na mocidade, um na banda, um não sei o que, não sei. Não, não. É basicamente colocando a família para mandar em tudo e monopolizar tudo. Então, eu amo Jesus Cristo e sei o que Jesus, os planos que Jesus tem para nós. Cada um tem seu chamado. E se você quer ser o joio e prejudicar o chamado do trigo, não há do que a gente ficar quieto. Eu sei que nesse tempo não podemos jogar o joio fora, como tem a passagem bíblica, porque se arrancar o joio, o trigo, infelizmente, tem alguns trigos que vão junto. Mas tem trigos que estão sendo sufocados. Não é de hoje, não. E se não fosse a internet, muitas pessoas não poderiam falar, denunciar e desabafar. E eu estou tagarelando aqui e ela nem começou a falar. O que eu quero dizer é, conforme for escutando esse testemunho dessa pastora, escute como sendo a igreja uma empresa. Escute, imagine aquela empresa que você trabalha, que você dá seu sangue, que você pega do nada, assim, você é mandado para um lugar para fazer e a empresa matriz vai ter lucro. E quando a empresa filial começar a dar lucro, é uma coisinha assim, para te tirar de lá e colocar para outro lugar, porque você pode ser, como é que fala? Uma ameaça. Ou quando você exigir uma melhoria de trabalho, ou um aumento da sua remuneração, pode sofrer represárias. Por quê? Porque a família, dona da empresa, vai decidir o que fizer. Não é Deus que decidiu. Não é Deus. É o homem. Homem, homem. Não estou falando homem como representação da mulher junto, não. Então, preste atenção. E eu, enquanto isso, vou usar o óculos, que eu quero também ler um negócio. Vamos lá. Judicialmente, ela tinha vivido um escândalo. E eu assumi a igreja. Assumi eu, meu esposo e o meu filho. Naquele tempo ele tinha 4 anos. Hoje ele já vai fazer 20 anos, então 16 anos eu pastoreei. Só que eu cheguei construindo uma igreja. O que eu peguei era uma capela mortuária. Construí a igreja. E quando eu ia desfrutar da igreja... Para quem não sabe o que é capela mortuária, é que dali quando faz a velório, né? Da pessoa que desviveu. Igreja em um evento, um evento da Nacional de Mulheres, agora foi em novembro do ano passado. Eu recebi alguém no meu stand que disse para mim que eles estavam de olho em mim e queria que ele fosse até a minha igreja para ver as coisas que tinha lá, o que era da igreja. Por quê? Porque eles estavam transicionando o meu presidente do estado, que na época era o Narciso Parisotto, missionário, e como eu estava... Observa só como são as coisas, né? Decidem, lá a cúpula decide, você tá fazendo o seu trabalho, tá fazendo o seu melhor, tá de boa.
Alguém decide, não te envolve na decisão, mesmo que você tenha um cargo de responsabilidade, de liderança, e faz assim: vou retirar. Decisões estratégicas para o interesse humano. Não venha dizer que é Deus. Não, 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 não. Muitas tragédias que aconteceram no antigamente. Sim, Antigo Testamento, eu arrisco dizer que todas as tragédias que aconteceram foram por homens alegando que Deus tinha mandado fazer. Aí quando vem Jesus, ele vem cumprir as escrituras e mostrar que é amor, que é cura, que é alimento que ele quer dar para as pessoas. Só que os judeus, os hebreus queriam o quê? Guerra, revolta, matar. Tanto que olha que facilidade que Saulo saiu matando as pessoas que pregavam o amor de Jesus. Entende? Então, a alta cúpula vai decidir, mas não se engane, são decisões humanas. Não é uma decisão que Deus validou. Eles usam o nome de Deus para validar, mas não quer dizer que Deus validou. Comentando algumas coisas do missionário, e os comentários eram: missionário, eu estou orando pela vida do senhor, até porque ele era meu presidente ainda. Sim. Ele só ia deixar de ser presidente dia 1º de janeiro. Seus comentários eram públicos? Públicos, em rede social. Aí viram isso? E eles achavam que isso seria uma ameaça, porque eles falaram que eu ia embora com ele para outra igreja, mas eu nunca tinha falado com o missionário até ali, e era uma inverdade. E eu me senti muito ameaçada ali. Eu disse: pronto, se eles estão tirando o missionário que construiu tudo que existe nesse estado, quem sou eu na fila do pão, né? Então, naquela hora eu me senti ameaçada e disse: não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E começou os ânimos, assim, do estado meio que mudar, e referente a mim, e eu fiquei bem, assim, perturbada. Então, eu decidi, tudo que a gente tem vivido também, né, que nós viemos na igreja quadrangular, desde as heresias, aquele monte de porcariada que era dito, e aquilo estava me enojando, já não conseguia mais ficar. Mediante a ameaça, eu decidi, então, sair da igreja do Evangelho Quadrangular. E aí nós Outra coisa que é um absurdo é muita gente que está, e eu posso falar, eu fui criada dentro da igreja protestante, é perseguir o outro, perseguir crente perseguindo crente. Crente é o diabo, é que dizem, mas eu vou usar a palavra crente. Não vou usar a palavra cristão, não. Perseguindo dentro da igreja. Aí chega lá no microfone e diz assim: não, vocês têm que aguentar a perseguição, porque Deus. O quê? Pessoas fazendo você de pano de chão ali dentro, sabe? Era para ser um lugar de refúgio, de amor, de cura, de um cuidando do outro. Sei que todo mundo é ser humano, sei que todo mundo erra, mas ora, se você, principalmente se você tem um cargo de liderança e de questão de poder dentro da igreja, você é uma pessoa que tem que ter muita responsabilidade na sua fala e nas suas atitudes. E aí é muito seletivo quando você sai atropelando o outro, quando a pessoa é o lado mais fraco. É muito mais fácil atropelar o lado mais fraco. Quero ver atropelar os filhos do pastor, os filhos do presbítero. Hum? Atropela esses, sabe? E aí a pessoa fica assim, angustiada. Porque é um momento que é para você estar adorando e cuidando das almas que estão chegando. Mas não, você tem que também administrar o teu sentimento, porque tem irmãos que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus, mas que estão tacando terror dentro da igreja. E basicamente fazendo da tua vida um inferno. E ainda diz assim: ah, eu estou fazendo isso pelo teu bem, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Ou às vezes nem reconhece que está fazendo a maldade, né? Terror psicológico. A diferença de algumas pessoas que desistem
que não aguenta mais, para aquelas que permanecem, não é porque elas não assumiram a responsabilidade. Para você seguir a vida, você tem que assumir a responsabilidade, às vezes até pela culpa do outro, porque senão você não aguenta respirar e sobreviver nesse mundo e continuar a sua vida. Mas, basicamente, hoje, de tudo que eu passei na minha vida, de toda sapo perereca que eu engoli, eu cheguei nessa situação dessa doença. E você, que se você é da antiga congregação que eu frequentei, se esse vídeo chegar até você, saiba que se a carapuça servir, serviu. Sabe? Tanta gente pra, sabe? Não. Eu ia falar até uma frase ridícula. Tanta gente pra você perseguir, mas não. Você escolhe quem pra perseguir. Escolhe o lado mais fraco pra perseguir. E coloca tudo quanto é tipo de adjetivo. Menos que você foi cruel. Menos que você foi racista. Menos que você foi discriminou. Menos que você foi preconceituoso ou preconceituosa. Mas basicamente é: como assim você tem que aguentar tudo, engolir tudo? A ponto de quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não te valida para você fazer a vida do outro um inferno. É basicamente isso, não te dá aval, não te dá carta aberta para você tacar o terror na vida do seu irmão, da sua irmã. E esses que eu julgo. Não julgo as pessoas que fazem o bem, não. E é tão ruim quando olho para trás e eu não consigo lembrar de momentos bons, porque essas mesmas pessoas não identificaram que eu fui uma criança que passou por violência. Escutavam eu falando algumas coisas, mas não identificavam. Não pararam para pensar, essa menina tá falando esse negócio aí, alguma coisa deve ter acontecido com ela de grave. Não, sabe o que faziam? Ameaçavam uma menina de 12 anos de morte e utilizavam o microfone para isso. Sabe o que é que você está num culto de libertação e escutar que você vai morrer, e você tendo 12 anos e só está querendo adorar e louvar o Senhor? E tantas outras coisas que não convém falar agora, é basicamente isso aí. Escute, escute. O burnout dentro de uma empresa que se diz igreja. E é por isso que Jesus já deixou bem claro que a igreja não são essas paredes feitas por mão de homens. A igreja somos nós, ó, essa carne aqui. A igreja somos nós. Ah, isso é muito bom. Muito bom. Entramos sim com uma ação judicial, deixei a igreja a par de tudo, da ameaça que eu tinha sofrido ali, né? E a igreja concordou que eu precisava entrar e entrei judicialmente ali. E aí, quando eu entrei, a juíza declarou que eu teria 24 horas depois para sair da igreja. A senhora perdeu? Perdi a primeira instância, sim. E eu tinha 24 horas para sair. Só que a maioria dessas pessoas que eu vivi, né, o Estado, ou seja, conselheiros, os superintendentes, eu pregava em várias igrejas e regiões. Então, eu ia para vários lugares, porque eu, como se diz, eu ia para os congressos de mulheres ministrar, do Estado, eu ia para as regiões pregar, tudo isso eu vivi, então eu conhecia todos. E a gente tinha uma relevância. Só que eu achei que pelo menos o respeito eles teriam, porque eu dei tchau, nós estamos saindo e tá tudo certo. Não, mas eles precisam expor, ou seja, nós ganhamos como se eles estivessem fazendo uma coisa muito legal e como se eu fosse alguém que tivesse saído da igreja, roubado a igreja. Ou seja, tudo que era certo estava errado e o errado era o certo. E aí eu me indignei e gravei aquele vídeo dando os parabéns para eles por conta da parede. Mas Você é o melhor chefe que essa empresa já seus propósitos, seus meios, para a glória do Senhor. Hoje nós temos uma igreja bem maior do que aquela e ficou só parede. Infelizmente, hoje Aí você vê como é.
Ainda neste tempo, deu para ela se recuperar, deu para ela começar a abrir, né, uma igreja. Não entendo, não sei se foi uma igreja que ela abriu ela abrindo, ou se ela se filiou novamente a outra denominação. Mas nesse tempo, em vida, né, ela conseguiu superar e abrir uma igreja. Aí você vê como que é. Por causa de ego, por causa de interesse de homens, perder uma potência, perder talento, perder pessoas com chamado. Aí fala assim, a obra de Deus está sofrendo. Por quê? Porque homens estão tomando decisões de homens. E toda vez eu vou relembrar a contação de história para adultos. Essa contação de história, e são pesadíssimas. São decisões e atitudes. Um homem tomou uma decisão, não assumiu essa responsabilidade, jogou para o outro, matou o outro, aí tentou, como é que é? Remediar ou lavar, enfim, usou o nome de Deus para sair atropelando tudo e todos, e no fim, quem ganhou com isso? Sabe? E no, sabe assim, eu falei que a obra de Deus perde? Perde sim, porque é um escândalo desnecessário que não seria não haveria necessidade de ter. E ainda bem que essa pastora teve estrutura, teve uma rede de apoio e conseguiu se recuperar. Mas tantos assim, sabe, dá para que não consegue retornar. E não é porque não tem Jesus na vida. É porque são tantas nuances, tantas coisas assim pequenas que você faz uma listinha. E se você não tiver um combo de coisas positivas, você não vai se reerguer. E aí vai partir daqui para os braços de Jesus. Sua alma está salva, está com Jesus, mas é a obra de Deus. E tantas outras pessoas que deixaram de ser alcançadas. Alguém vai ter que dar conta disso. E essas pessoas que mataram a serva e o servo de Deus é que vai dar conta. Espero eu que dê conta aqui, porque eu não quero esperar o além-vida para que as pessoas que estão fazendo bagunça com a palavra de Deus se responsabilizem. Sabe por quê? Porque tem almas que estão sedentas de cura, pessoas fisicamente que estão com fome, sabe? E homens, mulheres também nesse caso também, estão preocupados com o financeiro, estão preocupados com os bens materiais. É uma tristeza. E os irmãos se indignaram, porque tem um empresário da minha igreja que ofertou 90 mil em dezembro. Caramba. Isso é para te ver que a minha intenção não era sair da igreja. Sim. Mas aí eu me senti ameaçado, por isso eu entrei com uma ação judicial. Então é muito triste, porque eles ficam coagindo as pessoas. Se eu gosto de alguém, eles querem que eu não goste dessa pessoa. Se eles têm algum problema, então é um jogo, sabe, bem nojento. Infelizmente, algumas pessoas se perdem nesse caminho. Mas eu não consegui ficar. A senhora perdeu em primeira instância, mas chegou a recorrer? Sim, agora. Entendeu o que ela falou? Que se perde? Nós estamos recorrendo. Mas vale a pena esperar essa decisão da justiça, já que a senhora já está com a outra? E eu estou recorrendo porque o que acontece? Se você perguntar para mim, pastora, a senhora vai voltar lá? Não, eu posso fazer daquele lugar uma escola. Ah, entendi. Porque o meu esposo hoje ele é coordenador aqui no Brasil do ITQI, que é o Instituto Teológico Quadrangular Internacional, Sim. que nós somos para internacional. E ele então foi quem teve a ideia de fazer o ITQI. A princípio era só para nossa igreja, porque como ele era coordenador da região do ITQ, Sim. então ele era responsável por todos os alunos. Eu vou montar o ITQI e vou continuar, porque eu tenho 16 pastores auxiliares. Sim. E eu tinha 23 alunos no ITQ. Então ele falou, vou continuar dando aqui aula.
Só que lá eu posso fazer uma escola, entendeu? Eu não vou voltar para lá como igreja. Aí não vai abrir mão também. Mas também não vou abrir mão. 16 anos. 16 anos construindo. De ver meus filhos pequenininho eu ter que deixar, sabe? De ver meu marido construindo com tijolo. Assim, ó, o nosso trabalho. Eu grávida, eu tinha que fazer pizza. É triste, assim, ó, de você lembrar de toda a história que você viveu e é como se você não tivesse nenhum valor para eles. Nesse intervalo, não viu nada de lá para cá? Nada, nenhum centavo. Tudo nós construímos, tudo. Exatamente tudo. Para te ter uma noção, eu pedi para o conselho estadual. Teve um tempo que nós sofremos, aqui tem chuvas muito fortes, severas aqui no estado. E uma dessas chuvas, a calha não suportou e caiu tudo, e até caiu uma parte do telhado da igreja. E eu fui pedir um auxílio lá para o conselho e eles não me deram. Eles me emprestaram, mas eu tive que deixar 4 cheques meus lá para pagar por mês, mas eles não me deram R$1. Então, tudo isso nós sofremos e agora eles aplaudem, colocam lá uma nota. Aí você diz, como que eu não posso olhar para essa igreja e não ver uma empresa? Todo o dinheiro que entra na igreja, dízimo e ofertas, são dos membros, sabe? Todo o dinheiro que a matriz recebe é a filial que envia. O dinheiro é para a obra. Então, se a igreja tem dinheiro, e se aquela filial passou tanto tempo mandando dinheiro, e se aquela fiel construiu sem pedir nenhum dinheiro, mas na hora que precisou, e hora que a filial manda dinheiro para a matriz, todo mês. Ai dela se não mandar. E aí, o que a matriz faz? Trata a filial como uma empresa. Independente do que for que aconteceu. Só que lembra, o dinheiro que entra na igreja são pobres, né? Regular são dos membros. Cara, se uma filial está precisando, por que não pode dar para a filial que está precisando? A matriz, quando acontece alguma coisa, escuta, a matriz, quando acontece alguma coisa, pegaria esse dinheiro e não devolveria, não seria empréstimo. Só que lembra, esse dinheiro que a matriz usa vem também das filiais. Olha que loucura. As filiais mandam, as filiais constroem com as suas próprias forças, e se pedir ajuda, vai ser um empréstimo. E não é só com essa pastora que acontece isso. Tem tantas outras que acontece isso. E isso é pensamento de empresa. Acabou. É pensamento de empresa. Todas as vezes que chega o aniversário de um pastor, a igreja se junta para comprar um carro, se junta para comprar o presente mais caro. E esse pastor já tem uns 2 ou 3 carros lá no estacionamento dele. Veja, aquela passagem que diz quanto mais você tem, mais você vai receber, se encaixa nisso também. Olha para a pessoa que está precisando e julga. Ah, não, acho que dá sim. Ai, vai mal acostumar. Olha para a pessoa que já tem tudo e junta para dar uma da marca mais nova. Então, presenteia ou doa pelo status, pela admiração, e não pelo que a pessoa precisa. Só que a igreja não deveria ser assim. A igreja deveria ir na contramão das decisões do mundo. Que eles ganharam porque eles nunca construíram. Esse conselho que negou ajuda era comandado pelo Parisotto? Na época sim, só que na verdade não era o Parisotto não era ele que cuidava da finança, ele presidia. Isso. Então eu fui falar com quem mandava no dinheiro na época. Sim. E foi isso que eu recebi. E em nenhum momento eles disseram, o missionário não libera, o Parisotto não libera. Até porque naquela época a gente nem tinha acesso ao missionário.
Então, até foi o superintendente na época, que hoje é falecido, disse, não, vai lá, pede para o conselho um apoio para eles te ajudar. E aí foi isso que eles falaram, nós não podemos, eu vou te mandar o dinheiro, mas você precisa deixar 4 cheques aqui para garantir que você vai pagar isso daí. Então eu tive que pagar os 4 cheques, trabalhar muito, vender muita pizza na época, bazar, eu tinha que sair na rua. A minha cidade é uma cidade de polo calçadista, e então eu ia em todas as fábricas pedindo calçados, pedindo para os irmãos levar roupa usada, para a gente fazer um brechó mesmo, para arrecadar dinheiro. Então com aquele dinheiro do brechó, é que a gente construía a igreja. A gente está aqui em Camboriú, mas qual é o nome da cidade? São João Batista. São João Batista. De que maneira os membros da sua igreja acompanharam essa situação? Na verdade, é uma indignação muito grande, porque nós não fomos uma igreja que usava... Não somos pastores, eu sou empresário, meu marido é empresário, então a gente nunca viveu da obra em si, ou usurpamos a igreja, nada. Tudo aquilo que a gente trazia para a igreja, o povo ofertava justamente para aquilo. Irmãos, nós vamos construir isso, então nós precisamos arrecadar tanto. O pessoal contribuía justamente para aquilo, e eles viam o trabalho acontecer. No entanto, que agora em novembro nós terminamos nós fizemos, embaixo era banheiro, e em cima nós fizemos salas, e nós tínhamos mais ou menos umas 7 salas lá. Quando nós iríamos entrar nas salas, foi quando a juíza determinou que... Então imagina, eu investi até dezembro, todo o dinheiro, toda a arrecadação, eu investi em dezembro, tudo, e aí eu tive que deixar tudo para eles. E a sua defesa alega o quê para a senhora ter perdido em primeira instância? Assim? Ele tinha tanta razão assim? Ela ficou tão indignada, na verdade, o que aconteceu? Ela justificou ainda para nós, dizendo que como ainda não tinha dado tempo da gente criar um CNPJ, então ela alegou à juíza que como que uma instituição está pedindo, mas não tem CNPJ. Certo. Então ela alegou que por esse motivo a gente não conseguiria. Sim. E aí a senhora foi para Global agora? Fui para Global. Tá todo mundo indo para Global, né? Tá todo mundo indo para Global. Vai sobrar alguma coisa pro Mário? Eu acho que não. E o que mais indigna é que é como se nada tivesse acontecendo, né? A igreja quadrangular, eu digo assim, ó, eu nasci na quadrangular. A minha avó era do tempo da cruzada. Não é, a gente nem falava quadrangular. Então a mãe da minha mãe era da cruzada, eu era criança. Depois nós nos convertemos todos na quadrangular. E a história da igreja, ela está sendo assim demonizada hoje, infelizmente. E de maneira que quando a gente conversa com os pastores, eu tenho essa loja aqui, que... Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o... nos estandes da convenção, da nacional e de todas as convenções estaduais. Então eu tinha acesso a todos os pastores, e era tão triste quando você senta e eles dizer, eu tenho vergonha de dizer que eu sou quadrangular. Essa é a realidade. E muitas pessoas se calam, entendeu? Não dizem, mas essa é a realidade hoje. Nós temos vergonha. Qual o seu sentimento de ver uma igreja que dos seus pais chegaram numa situação como essa a ponto da senhora ter que sair? Qual o seu sentimento dessa situação? É lamentável. É lamentável, até porque a raiz da igreja se perdeu, né? Se perdeu, a igreja quadrangular se perdeu. E nós vamos nas nossas convenções e eu tenho que participar em outras. Eu tenho que ir para algumas conferências em outros lugares para a gente receber um alimento, porque nós estávamos descobertos espiritualmente, não tinha alguém que nos dava um suporte. Tu ia para uma convenção, tu nunca recebia, nós vamos orar por vocês, pastores. Não tinha oração pelos pastores. Os pastores sangrando, os pastores implorando para que o Senhor falasse através de algo. Quando chegava lá, o que traziam eu andei nu no meio da mata, né? Eu falava de animais, cada época era uma coisa absurda. Da caveira mesmo foi assim, o último ali. Mas falar que Gabriel era Jesus, né? Falar da Bíblia que era história inventada pelos discípulos, era coisas assim que nós, pastores, é inadmissível. Por que toleravam isso? Olha, eu acredito que a maioria que tolera é porque... A senhora tolerou também um tempo, né? Por um período. Na verdade, assim, o que acontecia? Eu era obrigada a tolerar, não porque... Primeiro, eu orei muito. Eu já estava indignada com a situação e precisava orar. Não dependia de convenção, nunca aceitei cargo nenhum. No entanto, que me ofereceram, eu não quis. Não queria ser superintendente, não tinha desejo. Nunca queria participar de conselho. Nada disso me interessava. Só que é o amor pela igreja quadrangular. E às vezes a gente estava preso nesse amor. Eu entendo assim. De novo,
Você tá lá na sua igreja, eu vou falar de igreja. E às vezes tem um irmão que sobe no púlpito, ou até mesmo o pastor fala umas abobrinhas, só que tipo, você coloca na balança e aí você tem aquela ligação afetiva, você tem aquela admiração e você tem o quê? E tipo, você já é condicionado a não envolver coisa externa e você tem aquela impressão de que é uma família e o irmão faz isso, a mãe faz isso, o pai faz isso, mas vocês sempre vão ser uma família. Só que lembre-se, né? Nós acabamos condicionados a aceitar que no mundo tereis aflições o próprio seu irmão te humilhar, te apedrejar, tratar você como lixo e depois querer trazer a Bíblia para justificar toda aquela agressividade que você recebe de forma direta, indireta, passiva, agressiva, passiva, passiva, mas é agressividade. E eu entendo essa sensação. Por quantos anos a gente permanece assim na igreja, sendo humilhado, e vai para casa a hora, Senhor, por que eu estou sendo humilhada? Passa um ano, passa dois, passa três, passa 10 anos, passa 20 anos, e você orando para entender, para Deus te dar uma direção. E basicamente não tem aquela semente que é jogada no meio dos espinhos, no meio das pedras. Você é uma semente. E aquele lugar que você foi jogado não é uma terra boa. Você tem que pegar a sua semente e jogar numa terra boa. Isso vale para a igreja também. Aquela igreja que está sendo espinho, ela é espinho, pronto, acabou. Não vai dar frutos. Ou, ou melhor, vai dar frutos, mas é o fruto da perdição, é o fruto da mágoa, é o fruto da destruição. Não é o fruto do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então pega a sua semente e joga. Só que eu entendo. Eu entendo. Eu entendo porque ela ficou tanto tempo ali. É muito complicado você sair e aquela sensação de que está se rebelando. Aquela sensação que está pulando do barco. Porque, só porque aconteceu isso eu vou sair. Não. São vários issos, muitos issos. E no fim, é um combo de atitudes prejudiciais para a palavra de Deus e atitudes prejudiciais tomadas por seres humanos. Não é demônio, não. São seres humanos que tomam atitudes prejudiciais para a obra do Senhor. Amor pela igreja do meu pai, pela igreja. E a esperança de ter uma votação na nossa convenção, ou seja, alguém vai se lançar candidato, entendeu? Para que isso tivesse assim, nós temos uma esperança, mas ninguém se lançava. E até na última convenção nem foi dito qual é o tanto de porcentagem de votos, entendeu? Não foi isso? Não, para nós não. Não foi aclamação, ele é eleito e pronto. Nada disso. Com tantos mil votos, sim, ele foi eleito. Não existiu isso. Então foi uma coisa muito obscura as coisas. Não tem nenhum nome que pudesse combatê-lo? Tem. Só que na verdade por que não? Quem? Para mim o Josué Benson, para mim o Silas Hidrojeski, o pai dele foi o pastor Mário sucedeu, né? Foi o sucessor dele, do pai do Silas. Então, assim, o Silas para mim é uma pessoa sobrenatural de Deus, poderia ser. Para mim, o Josué é um pouco mais velho hoje, né? Sim. Talvez pela sua idade, mas também tem o vice-presidente do estado lá do Pará, que também é um nome muito forte. Eu acho que essas pessoas, sim, deveriam entrar e combater isso. Nós oramos para que a paz volte a reinar sobre a nossa igreja brasileira. Uhum. E justamente, às vezes, nós não sabíamos qual era o meio que a gente deveria ir para a Global, como se filiava à Global, e muitos hoje nos procuram justamente não sabendo como. Me explica
como que vocês fizeram? Então a gente dá o caminho que nós percorremos, mas nós também fomos atrás, buscamos por pessoas, como que a gente vai fazer isso? Porque também nós sabíamos como. E o que a gente não queria era montar um próprio ministério, onde nós não tivéssemos raiz, entendeu? E nenhuma cobertura, porque assim nós já estávamos descobertos. Para a gente finalizar, muita gente está nos acompanhando aqui, certamente são pastores que, assim como a senhora buscou esse caminho, também quer trilhar esse caminho. Em poucas palavras, qual o caminho que tem que se trilhar para encontrar a Global? Primeiro tem que, eu acredito que procurar um pastor que hoje está afiliado à Global, esse é o caminho. Certo. E esse pastor vai poder auxiliar os demais, a forma que nós fizemos, né, para realmente migrar, então, da quadrangular brasileira para a internacional. Obrigado pela entrevista e parabéns pela sua coragem. Eu que agradeço. Muito obrigado. E é isso aí. É por causa de por causa de decisões humanas, de homens, vai se perdendo várias filiais. Ainda bem, né? Que estão conseguindo se reerguer, estão conseguindo não perder, né? O chamado. Isso aí que eu considero chamado, né? E aí, espero que ela também não faça da igreja onde ela estiver uma empresa. Que ela, quando for o momento, passe a bandeira. Só que pelo que eu entendi ali, aquilo não foi uma passada de bandeira. Aquilo dali foi uma varrendo sem consideração, né? É esperar, basicamente assim, é esperar a pessoa tirar do zero e quando tá minimamente uma estrutura, tirar aquela pessoa dali para colocar uma outra pessoa que ou nunca fez uma igreja iniciar do zero, né? Igual ela falou, tava no mortuário, né? Capela mortuária. Não, basicamente isso. Nunca fez uma. Eu ia falar assim, ou até fez, mas assim, não fez de uma forma que ela fez. E ela não é uma exceção, ela é uma regra. E aí a gente. Que essas pessoas que quando são tiradas do lugar que elas ajudaram a crescer, a construir, elas escutam. Ah, não, a gente vai mandar você pra cá, que aí você vai começar isso aqui do zero também. Só que lembra, ela começou do zero sem ajuda nenhuma. É muito fácil isso, né? Começar do zero sem ajuda da matriz. Deixar nas costas. Olha, se colocar esse aqui e ali, se colocar ela ali, e ela vai fazer, ó, esse mato aqui vazio, vai fazer crescer. E depois a gente vai ter algo, ó, uma igreja, uma filial nas nossas mãos, linda e maravilhosa. Sem sair 1 centavo da matriz. E se sair, ela ainda devolve. Aí ela escuta que não, é que você tem um chamado para pelejar, para começar, sabe, tirar a igreja do zero por 100%. E quando tiver 100%, o dia que cravar 100%, a gente tira para jogar para outra peleja. E sua vida vai ser assim, vai ter gente que vai desfrutar os 100% que você fez. Mas você não, você tem um chamado para começar, sabe, esse terror psicológico. No caso dela, não vou nem dizer que ela fez da igreja filial uma empresa e que não quis largar o osso. No caso dela, não foi isso, pelo que eu entendi. Foi basicamente ela ter cuidado daquele filho, a matriz nem aí, e quando decidiu tirar, logo quando era para colher os frutos, e de novo, não foi decisão de Deus, sabe? Eu quero acreditar que se fosse uma decisão de Deus para tirar ela, para levar para um outro segmento, ou para uma outra igreja, mas veja bem, por quê? Por que não tirou quando ainda estava em construção? Por que não tirou
quando eu tava com um teto caído, quando tinha tido a calha que ela falou que tinha caído. Por que ela tirou nesse momento, quando tava na dificuldade? Porque tirou logo quando tava para desfrutar todos aqueles 16 anos de construção. Quem colocaria no lugar? Quem era a pessoa escolhida para colocar no lugar? É isso aí. O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos. Não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse